A palavra foi lida, Senhor. E nós cremos que a Tua palavra é verdadeira. Nós cremos que a Tua palavra ela nos dá a vida eterna. Nós cremos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. E nós te pedimos nesse momento a direção do Teu Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós te queremos. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é alimento para a nossa alma. É comida, é bebida para a nossa alma. E nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Nesse momento eu quero repreender no nome de Jesus toda ação de Satanás. Tudo que Satanás quiser colocar na nossa mente, no nosso coração para roubar essa palavra, eu repreendo no nome de Jesus. Eu creio que a Tua palavra pode libertar, pode transformar a vida de um ser humano. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa me ungir nesse momento, derramar sobre a minha vida a unção da Tua palavra, que eu possa ser dirigido pelo Senhor. Coloca as Tuas palavras na minha boca, Senhor. Eu sei que a minha voz, ela não pode tocar o coração dessas pessoas, mas a Tua voz pode, Senhor. A Tua palavra pode. E é o que eu te peço, Senhor, me use. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, João ele faz dois convites para nós. Ele começa dizendo assim: se nós afirmarmos que não temos pecado, nós estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Então qual que é o primeiro convite que João faz para nós? Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você peca. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós temos pecado. Não existe sequer uma pessoa no mundo que possa falar que não tem pecado. Nós somos pecadores. E nós pecamos de diferentes formas. Nós podemos pecar com as palavras. Quando você julga uma pessoa, quando você fala mal de uma pessoa, você peca com as palavras. Nós podemos pecar também em pensamentos. Quando você pensa que é imoral, quando você está ansioso, por exemplo, quando você está muito preocupado com um problema, isso é pecado. Por quê? Porque quando você se preocupa muito com o problema, isso significa que para você esse problema é maior do que Deus. Nós pecamos também com sentimentos. Quando você deseja o que é do outro, quando você inveja o que é do outro, você peca em sentimento. Você peca também em atitudes. O impulso, ele nos faz pecar por atitudes. Quem é que nunca agiu por impulso e depois se arrependeu mais tarde? Então todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. E o maior problema do pecado é que o pecado ele nos separa de Deus. Deus ele é santo. E Deus sendo santo, ele não suporta o pecado. E a Bíblia vai dizer em Isaías 59 que a mão de Deus ela está estendida ao nosso favor. Que o ouvido de Deus ele está atento à nossa oração. Mas é o nosso pecado que nos separa de Deus. Então se todos nós pecamos, se todos nós somos pecadores, isso significa que todos nós estamos separados de Deus. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas Jesus ele disse uma vez que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus ele não veio para os santos, Jesus veio para os pecadores. Jesus ele veio nesse mundo com um propósito. O sofrimento de Jesus teve um propósito. Aquela cruz pesada que Jesus carregou tinha um propósito. A coroa de espinhos que Jesus suportou tinha um propósito. O corpo de Jesus dilacerado, transpassado, tinha um propósito. Todo o sangue que Jesus derramou tinha um propósito. Qual que era o propósito? Perdoar os nossos pecados. Pagar os nossos pecados. E através de Jesus hoje nós não estamos mais separados de Deus. Por Jesus nós temos acesso livre ao Pai. O pecado nos separava de Deus. Mas Jesus veio a esse mundo para resolver esse problema. O sangue de Jesus ele é suficiente para nos perdoar de todo o pecado. E Jesus ele nos aproxima de Deus. Nós temos acesso livre a Deus. Por isso que uma pessoa que tem Jesus, ela tem tudo. Se você pegar uma pessoa mais rica desse mundo, a mais bonita desse mundo, a mais importante desse mundo, se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Porque ela é uma pecadora, porque ela peca. E ela sendo pecadora, ela pecando, ela está separada de Deus, ela está indo para uma eternidade longe de Deus.
Mas se você pegar uma pessoa, a mais pobre, a mais doente, se ela tiver Jesus, ela tem tudo. Que a pessoa que tem Jesus, ela tem o direito de se tornar filha de Deus. Amém. A pessoa que tem Jesus, ela é amiga de Deus. Uma pessoa sem Jesus é inimiga de Deus. Uma pessoa sem Jesus está separada de Deus. Há uma separação entre ela e Deus por causa do pecado. Mas quem tem Jesus tem acesso livre ao Pai. E como eu falei, todos pecaram. Há uma separação entre nós e Deus. Essa separação só é feita através de Jesus. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. Todos nós temos pecados. Eu estou aqui na frente pregando essa palavra, mas eu sou um pecador, eu tenho um pecado. Não é porque eu estou aqui na frente pregando essa palavra que isso significa que eu sou uma pessoa que não peca. Pode ser até que eu peque mais do que você. Mas por que eu estou aqui na frente? Em primeiro lugar, pela graça. A graça é Deus dar para você o que você não merece. Eu estou aqui na frente porque eu tenho um coração disposto para fazer a obra de Deus. E eu estou aqui na frente porque eu creio que o Espírito Santo ele tem o poder de transformar a vida de um ser humano. Com a mesma certeza que eu afirmo para você que eu sou pecador e que eu peco, eu também afirmo para você que o Espírito Santo transformou a minha vida. Quando eu olho para trás, eu vejo quem eu era antes e quem eu sou agora. O Espírito Santo ele abriu os meus olhos. As coisas que eu fazia, que era pecado, hoje eu não faço mais, ele abriu os meus olhos. Mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu pecando, mesmo eu sendo falho, eu posso afirmar para você que o Espírito Santo transformou a minha vida. É que a caminhada com Deus é um processo. Não significa que você vai entregar o seu coração para Jesus hoje e você vai se tornar uma pessoa perfeita, não. Na medida que você vai andando com Deus, Ele vai aperfeiçoando a sua fé, Ele vai aperfeiçoando o seu caráter. Mas todos nós temos pecados. E o nosso maior problema é que nós enxergamos o pecado das pessoas e não enxergamos o nosso pecado. Jesus ele disse isso. Nós enxergamos um cisco no olho do nosso irmão, mas nós não enxergamos a trave que está nos nossos olhos. Nós temos esse defeito. Nós enxergamos os pecados das pessoas, mas nós não enxergamos os nossos pecados. Por isso que João nos convida hoje a reconhecer que somos pecadores, a reconhecer que temos pecado. A palavra de Deus vai dizer aqui, se alguém aqui dessa sala falar que não tem pecado, essa pessoa está se enganando. E a verdade não está nela. Hoje você precisa reconhecer que você é um pecador e que você tem pecado. Porque o pecado te afasta de Deus. O nosso problema é que nós esperamos perfeição das pessoas. Nós esperamos perfeição da pessoa que casou com a gente espera a perfeição dos nossos filhos. Nós esperamos perfeição das pessoas que estão em volta de nós. Nós esperamos perfeição da prefeita da cidade, dos vereadores, dos deputados, do presidente, do pastor. Mas nós esquecemos que nós não somos perfeitos. Esse é o nosso problema. Quando eu falo para você aqui que você deve reconhecer que você é um pecador, que você deve reconhecer que você tem pecado, aparentemente isso parece ser fácil. Mas não é. Porque quando nós pecamos, nós falamos que nós pecamos por causa de outra pessoa. Nós enxergamos os pecados das pessoas, nós enxergamos. Mas quando nós pecamos, ao invés de a gente assumir o nosso pecado, a gente fala que a gente pecou por causa da outra pessoa. E a única forma de você ser perdoado dos seus pecados é você confessar. É você reconhecer que você é pecador. Então o primeiro convite que João nos faz é esse. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você peca. Não existe uma pessoa sequer nesse mundo que não tenha pecado. E o pecado ele só é perdoado quando você reconhece e quando você confessa. Você não precisa confessar os seus pecados para as pessoas. Você não precisa confessar o seu pecado para mim. Confesse o seu pecado para Deus. Outro problema que o ser humano tem. Ele começa a enxergar o pecado como se o pecado fosse um problema. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu não tenho pecado. Eu só tenho um problema que às vezes eu conto uma mentira. Eu não tenho pecado. Eu só tenho um problema que às vezes eu assisto pornografia. Eu não tenho pecado. Eu só tenho um problema que eu bebo, que eu fumo. Mentir não é problema, mentir é pecado. Pornografia não é um problema, pornografia é pecado. Beber, fumar não é um problema, é um pecado. A pessoa que bebe, que fuma, ela está se matando. E nós não podemos destruir o nosso templo, o templo do Espírito Santo. Então você deve parar de enxergar o seu pecado como se ele fosse um problema. Ele não é um problema, é pecado. E o pecado ele te separa de Deus.
primeiro convite que João faz para nós é: confesse que você é pecador. Reconheça que você é pecador. Mas ele nos faz um segundo convite. João diz assim: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Tem pessoas que pecaram contra Deus, reconheceram que pecaram, pediram perdão para Deus, mas continuam se sentindo culpadas. Tem pessoas que pecaram contra o pai, contra a mãe, contra o filho, contra o marido, reconheceram que pecaram, pediram perdão, mas continuam se sentindo culpadas. Existem muitas pessoas que carregam culpa no seu coração. E a culpa, ela nos deixa doente. A culpa deixa uma pessoa com depressão. Tem muitas pessoas que têm depressão, que estão trancadas num quarto por causa de culpa. Tem muitas pessoas que não conseguem mais ser felizes por causa de culpa. Tem muitas pessoas que se matam por causa de culpa. Existem pessoas que carregam uma culpa há mais de 10, 20, 30 anos. Por quê? Porque um dia pecou contra a mãe, um dia pecou contra o pai, e agora o pai e a mãe não estão mais vivos, ela não pode pedir perdão, ela se sente culpada. Tem pessoas que estão carregando culpa. E João vai falar para nós: se você confessar o seu pecado, Deus ele é fiel e justo para te perdoar. O segundo convite que João nos faz é: seja livre dessa dor, seja livre dessa culpa, aceite o perdão de Deus. Ele é fiel para te perdoar, não importa o que você fez, não importa quando você fez, se há 10, há 20, há 30 anos atrás, não importa o que você fez, se você confessar o seu pecado, Deus ele é fiel para te perdoar. Jesus disse que nós devemos ser como uma criança. Como que uma criança é? Se você dá um presente para um adulto, na maioria das vezes, esse adulto vai ter dificuldade de aceitar o presente. Vai numa loja, compra um presente caro, chega para um adulto e dá para ele. Qual que vai ser a reação dele? Na maioria das vezes ele vai ter essa reação: nossa, muito obrigado, mas eu não posso aceitar esse presente. Eu não tenho nada para te dar. Nossa, esse presente é muito caro, eu não posso aceitar. Na maioria das vezes, quando você vai dar um presente para um adulto, ele fica sem jeito, ele não quer aceitar. Mas se você for numa loja para comprar um presente para uma criança, você vai na loja, você compra o presente mais caro que tem na loja, e você dá para uma criança, ela vai ficar tão feliz que na maioria das vezes ela não vai nem te agradecer, ela vai pegar o presente e vai começar a brincar com o presente. A criança, ela não se preocupa com o preço que o adulto pagou. A criança apenas aceita o que o adulto faz por ela. E tem muitas pessoas que hoje carregam culpa porque têm dificuldade de aceitar o perdão de Deus. O perdão de Deus é um presente para nós. Ele não te perdoa porque você merece. Ele te perdoa porque você precisa. Então, se você quer ser livre dessa culpa, se você quer ser livre dessa dor, aceite o perdão de Deus. Ele pagou um preço caro, é verdade. Ele deu o único filho que ele tinha para te perdoar. Mas hoje nós precisamos ser como uma criança, aceitar o preço que ele pagou por nós. Então, nessa tarde, Deus ele nos faz esses dois convites. Reconheça que você é pecador, reconheça que você peca, porque o pecado ele te afasta de Deus, e se você não confessar o seu pecado, você vai estar vivendo separado dele. E se hoje você pecou, se hoje você tem carregado uma culpa no seu coração, creia que Deus ele é fiel para te perdoar. Ele é fiel para te perdoar do que você fez, não importa o que você fez, não importa quando você fez, mas se você confessar o seu pecado, e se você crer que Deus ele é fiel para te perdoar, Ele te perdoou. Ele joga o seu pecado no mar do esquecimento. Tem muitas pessoas que estão carregando culpa no seu coração, porque tem dificuldade de aceitar o presente de Deus. O perdão de Deus é um presente para você. Ele te perdoa não porque você merece, mas porque você precisa. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada, Senhor. O Senhor colocou essa palavra no meu coração porque eu sei que alguém precisava ouvir essa palavra. Pai, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que pecamos, Pai. E o pecado nos afasta do Senhor. O Senhor é santo. O Senhor não suporta o pecado. Por isso que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz por amor a nós. O Senhor veio nesse mundo com o propósito, Jesus, de perdoar os nossos pecados. Quando o Senhor carregou aquela cruz pesada, quando o Senhor suportou aquela coroa de espinhos, foi para perdoar os nossos pecados.
Nós não precisamos mais estar separados de Deus. Hoje nós temos o Senhor. O Senhor nos dá acesso livre ao Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo que nós somos falhos, e nós não queremos encobrir o nosso pecado, Senhor. Nós confessamos para o Senhor que somos pecadores, que o nosso coração é mau, o nosso coração é pecador, mas nos perdoa, Senhor, porque nós cremos que o Seu sangue é suficiente para perdoar os nossos pecados. Nós não queremos carregar culpa no nosso coração. Nós cremos que o Senhor é fiel para nos perdoar, não porque nós merecemos, não porque pelo que a gente fez, mas porque o Senhor é fiel. O Senhor não muda. O Senhor nos perdoa. O perdão do Senhor é um presente para nós. O Senhor nos dá esse presente não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. E no nome de Jesus eu declaro, Pai, a libertação dessa culpa, dessa dor que essa pessoa tem carregado. Seja livre dessa culpa agora. Aceite o perdão de Deus. Aceite o presente de Deus. Seja livre da culpa. Deus é fiel para te perdoar. Deus é fiel para te perdoar de qualquer pecado. Creia que Ele é fiel. É o que eu te peço, Senhor. Faça a obra no coração dessas pessoas através do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.